Fala galera, muito boa noite, bom domingo pra vocês. Hoje mais calmo, ontem a gente fez maratona dupla aqui no canal, né? Fizemos aí uma live com o jogo e depois a gente fez um pré-jogo junto com o nosso projeto Mano a Mano, pra vocês curtirem um pouquinho com a gente aí, né? Depois daquele jogo desastroso de ontem, eu vi muita análise, eu vi muito torcedor falando muita coisa também. A torcida de São Paulo, eu, eu respeito todo mundo, mas não concordo com algumas opiniões de alguns torcedores aí. Ganhar uma Copa tá tudo bem e depois já era, não precisa ganhar mais nada. E assim, para mim é muito pouco. O último título brasileiro de São Paulo foi em 2008, né? E ontem a escalação do Zubeldia, que eu já vou falar dela agora, já para vocês, escancarou muito bem aí o que a administração do nosso presidente Júlio Casares faz desde o início, né? O que ela faz simplesmente é sempre abrir mão do Campeonato Brasileiro e com tudo em uma Copa, e aí, seja o que Deus quiser, se ganhar a Copa, ganhou, se não ganhou, não vai ganhar o brasileiro, vai ser coadjuvante de novo. E aí foi embora mais um ano para o São Paulo Futebol Clube. Para muita gente, para mim, a Copa do Brasil mascara muita coisa que vem acontecendo no São Paulo. E não é uma vitória diante do Flamengo no próximo sábado, diante do Goiás na próxima terça, que vai fazer eu mudar de opinião. Ontem nós tivemos aí uma situação forçada de praticamente golpe, né, que tentaram fazer de novo no São Paulo e os sócios votaram e com muito suor conseguiram fazer com que o estatuto não fosse mudado. Sendo assim, o nosso presidente poderia ficar aí mais 6 anos no poder, um total de 9 anos, aí eu acho. Acho que daria isso, né? Se eu estiver falando bobagem, me desculpem. Então é assim, ato democrático, é tudo que a gente pede, né? E a gente viu que não estava sendo um ato democrático, né? Então é assim, o título, o cara vai no Instagram, faz a gracinha dele lá, conversa, tal, acho ele super educado, acho ele super competente. É longe de mim aqui criticar o Júlio Casares chamando ele de incompetente. Eu acho que ele pegou um abacaxi, né? Mas de novo montou um time de São Paulo que assim, vamos falar a verdade, desde a época do Dorival Júnior, o São Paulo já fez o Campeonato Brasileiro rastejando ano passado, né? A gente só teve uma vitória fora de casa, né? E aí vem jogador falar para mim aí, vem torcedor falar para mim aí que o time é maravilhoso, então essas coisas me deixam muito emputecido, eu fico muito louco, fico muito puto com tudo isso. Então eu preferi nem gravar ontem o pós-jogo. Então eu vou dar uma pequena opinião para vocês agora aqui, né, uma análise que eu fiz, né, que o São Paulo, né, sofre com um time misto que não era para ser misto, já começa por aí. E indica um futuro no Campeonato Brasileiro. Realmente, São Paulo indica um futuro no Brasileirão. O Zubeldia poupou jogadores da Copa do Brasil para poder jogar a Copa do Brasil. E aí, agora a gente corre risco, né, de se afastar do topo e passar a priorizar os mata-matas. É muito perigoso isso, né? Então, lembrando de novo, ontem foi o último jogo antes do mata-mata da Copa do Brasil. O São Paulo entrou em campo com Fortaleza, a gente viu o jogo de ontem, e aí aconteceu tudo aquilo. Uma escalação desastrosa, eu não sei por que colocou o Juan para jogar, né? E isso é um roteiro, galera. É um roteiro que vem se repetindo bastante nas últimas temporadas do São Paulo, né? Com um elenco cheio de lacunas, que o São Paulo é um elenco cheio de lacunas. O Dorival ganhou a Copa do Brasil aí de uma forma que a gente. O cara tirou leite de pedra, né? Então, né, mais uma vez, mais um ano, o elenco de São Paulo é cheio de lacunas e o clube prioriza os torneios mata-mata e não consegue manter a força no Campeonato Brasileiro. E isso é vexatório. Ontem, contra o Fortaleza, o Arboleda, o Luciano, Ferreirinha começaram no banco com o Ferrarese, o Juan e o Nestor entre os titulares. E aí, na vaga do Lucas, jogou o Wellington Rato. Mas aí tudo bem, o Lucas estava suspenso, mas o Lucas seria poupado de qualquer maneira, eu tenho quase que certeza disso, né? O que eu tenho a dizer a vocês? Dificuldades do tipo já tinham sido percebidas, né, no duelo contra o Cuiabá e o Vasco quando o Zubeldia também poupou jogadores pelo temor de lesões, né, que foram 2 derrotas ali. E aí depois, né,
A partir de terça agora volta o mata-mata, né? O primeiro contra o Goiás nas oitavas da Copa do Brasil, terça-feira agora, né? E a volta em Goiânia no dia 8. E aí na semana seguinte, São Paulo encara outro duelo eliminatório, né? Contra o Nacional do Uruguai, pelas oitavas de finais da Copa Libertadores da América, que termina dia 22, né? Dia 22 de agosto, esse mata-mata. E aí, enquanto avançar nas Copas, é esse que é o detalhe. Enquanto São Paulo avançar nas Copas, ele continuará jogando os duelos de mata-mata entre rodadas do Brasileiro e até a reta final do campeonato. Só estão previstos jogos consecutivos a partir da 33ª rodada, né? Então, nessas condições aí, o São Paulo vai ter condições de acabar se colocando entre os candidatos ao título de uma Copa aí, pelo menos, né? Só que os obstáculos que eu vejo, que os meu dia já tinha começado antes, a tendência é só piorar, porque quando o Alisson acabou se machucando contra o Grêmio, o Alisson era o jogador mais regular do time de São Paulo, né? E agora, com uma fratura no tornozelo, ele vai ser desfalque até o ano que vem. E aí chegou um jogador aí que não joga desde abril, que a gente não sabe as condições dele. A diretoria tem ido ao mercado, e isso a gente não pode negar, tem ido ao mercado para tentar recompor o elenco de São Paulo, né? O Marcos Antônio chegou aí pouco tempo depois de uma lesão do Alisson, e tem um acordo aí, né, próximo com o zagueiro Maurício Lemos para a vaga do Diego Costa, vendido ao o Krasnodar da Rússia, né? Inclusive, esse reforço, porém, reforços podem chegar para poder preencher esses buracos, né? Não bastam apenas dar opções para que o Zubeldia possa poupar os seus titulares, eventualmente, sem perder qualidade no time. Mas precisa ter um time também muito mais equilibrado. São Paulo precisa ter um time mais equilibrado, né? O São Paulo parece que mais uma vez vai apostar suas fichas nas Copas. Funcionou no ano passado quando conquistou a Copa do Brasil. É um movimento arriscado, mas é compreensível. Pergunto para vocês, isso vai dar certo? Eu não sei dizer, mas a temporada, infelizmente, no meio dela, já está começando a se desenhar todinha, na minha visão, pelo menos, né? O time está se consolidando no grupo que vai disputar uma vaga no G4 do Brasileiro. Hoje é o sexto com 32 pontos. Diferentemente de 2023 e 2022, que o time ficou em 11º, 14º, brigou para não cair. Caso não conquiste um título, a tendência é que pelo menos o São Paulo se mantenha na briga por uma vaga na Copa Libertadores, né, pelo Campeonato Nacional. E sobre a partida, já vou até falar, o jogo foi ruim, cara. Foi muito ruim. O São Paulo ainda tentou alguma coisinha, mas ainda sente muita falta do Alisson, sentiu muito a falta do Lucas ontem também, então complicou um pouquinho. O Igor Vinícius, cara, eu acho que o São Paulo precisa ir atrás de dois laterais, né? Já que o Moreira tá indo embora, né? Então o Igor Vinícius, ele cometeu um pênalti que poderia ter sido evitado logo no segundo minuto do jogo. Ele acabou comprometendo toda a estratégia da equipe, né, para essa partida. E ele tomou muita bola nas costas, né? E o Breno Lopes passou muito pelas costas dele. E aí o zagueiro de São Paulo acabou vindo, E aí, meu amigo, aí já era. Né? O Caleri acabou sendo muito discreto na partida, ele sofreu muito com dificuldade do time de criar no setor ofensivo, né? Mas também se apresentou como costuma fazer. Então, dou uma nota 5 para ele ali. O Luciano começou o jogo pendurado. Olha isso, o Luciano já começou o jogo pendurado, tomou cartão amarelo e se tornou desfalque para o duelo seguinte contra o Flamengo. Ele nem tinha entrado em campo. Ele foi advertido por reclamação quando ainda estava no banco. Entrou no segundo tempo, mas não conseguiu mudar o jogo. É brincadeira, né, cara? Né? Isso, né? Sendo assim, a rodada do Brasileirão ainda está rolando. Tem jogo 8, 9 da noite hoje ainda. Então, sendo assim, ó, Rafael, nota 6, Igor Vinícius, 4,5, Ferrarese, nota 5, Alan Franco, 5,5, Wellington, 5,5, Luiz Gustavo, muito bem na partida, nota 6, Bobadilha, 5, Lisieiro entrou bem, nota 6, Wellington Rato, 5,5, Eric, 6, Rodrigo Nessor, 5,5, Ferreirinha, 6, Juan, 4,5, Luciano, 5, e o Caleri, nota 5,5, são as notas que eu dei aqui para os jogadores do São Paulo nessa partida contra o Fortaleza, né? E, infelizmente, né, muita gente reclamando do pênalti também, mas foi pênalti, não tinha muito o que falar. Né? E com tudo isso, agora o São Paulo, pelo menos agora encerra uma maratona
do Brasileiro com 52% dos pontos, né? Só que longe do líder. O São Paulo fez 14 partidas consecutivas pelo torneio e se firmou na briga pelo G4, pelo menos isso, mas sem encostar na ponta. Na terça-feira inicia o mata-mata da Copa do Brasil, aí descansa até sábado. Então, é assim, eu acho que ontem já ficou desenhado o que nós vamos fazer de novo no Campeonato Brasileiro, e eu acho isso muito pouco. Se cair nas Copas, pelo menos que venha e se classifique no Campeonato Brasileiro, né? E uma outra coisa que eu vou falar para vocês aqui, que eu tô começando a ficar irritado com o Zubeldia em algumas coisas, hein? Eu vou trazendo para vocês aqui. Eu gosto muito dele, cara. Tô fechado com ele, mas tem umas manias, já tá começando a me irritar nele, cara. Entendeu? Enfim, resultados da 20ª rodada do Brasileirão. Tem muito jogo rolando ainda, a rodada foi cheia, né? No Allianz Parque, o Vitória ganhou do Palmeiras, coisa linda. O Criciúma ganhou do Juventude no Sul. O Inter empatou com o Bahia 1-1 em Salvador. O Cruzeiro meteu 3 no Botafogo, no Rio de Janeiro. O Fortaleza ganhou de 1-0 do São Paulo, no Castelão. O Fluminense ganhou de 1-0 do Bragantino, em Bragança, às 11 da manhã, hoje. E o Flamengo meteu 2-0 no Atlético Goianiense também. Ao vivo agora, nesse momento, agora às 19 horas, começando agora aí, Grêmio, Vasco, Corinthians e Atlético Mineiro. Belo jogo aí, e Cuiabá e Atlético Mineiro. Então são os jogos de agora no Campeonato Brasileiro para vocês, beleza? O São Paulo, por enquanto, tá na acho que não sai dessa posição mais. O São Paulo está com 32 pontos hoje, estaria indo para uma pré-Libertadores. O Bahia é o sétimo com 32, deu uma caída. E aí depois já começa a se distanciar um pouco o Atlético Paranaense com 25 e o Bragantino com 25 e o Atlético Mineiro também com 25 em 10º lugar. O Flamengo já tem 40 pontos, ainda dá para o São Paulo ganhar o Brasileiro? Daria. Mas o São Paulo teve jogos aí cruciais, aí, ó, Botafogo, Fortaleza e Flamengo. Era uma sequência de título brasileiro, né? Enfim. Beleza, é isso, pessoal. Queria passar para vocês. Queria pedir para vocês inscrevam-se no canal e façam com que a mídia alternativa tricolor cresça ainda mais. As redes sociais do União Tricolor Paulista estão aqui embaixo para vocês. Eu vou ficando por aqui. Desejo a todos uma ótima semana. Eu sou Marcelo Santiago. Amanhã tem mais vídeo ao vivo para vocês aqui no União Tricolor Paulista. Grande abraço a todos e boa noite. Terça-feira estou no Morumbi, hein? Pré-jogo ao vivo com Jova lá no Morumbi. Um abraço a todos.